Bom dia, tudo bem? Você que acompanha o canal aqui sabe que nós tratamos das legislações do Brasil de controle de armas. E hoje nós vamos falar do mortadelaço que está tendo, da força da atuação de vocês em cada um dos estados, nos grupos, e de uma possível inconstitucionalidade dos PDLs que estão tramitando no Senado para assustar o decreto das armas do Bolsonaro, tá? Depois eu quero uma força aí dos colegas advogados, principalmente dos constitucionalistas, para me corrigirem e apontarem os termos mais exatos. Mas antes de entrar nesses temas propriamente ditos, eu queria pedir para você que ainda não assinou o canal, que assine o canal, clique nas notificações para acompanhar esses temas toda vez que sair vídeo novo. Clica no joinha aí para aumentar a repercussão do vídeo e deixa seu comentário de eventualmente alguma dúvida ou o que você achou do vídeo, alguma crítica, para a gente poder aprimorar o trabalho. Bom, tá tendo no Brasil inteiro os famosos mortadelaços, né? Fantasiado de greve, são manifestações políticas de apoio às pautas de esquerda. E o que isso aí tem a ver com o nosso pleito? Bom, dentre as pautas desses grupos está o desarmamento. Tá? Eles são totalmente contra o decreto de armas, então está surgindo aí nessas supostas greves manifestações contrárias ao decreto. Aqui na minha cidade foi ínfimo, está espalhado pelo Brasil em algumas das capitais, principalmente onde tem a pelegada mais forte, né? Os sindicatos pelegos com atuação mais forte, mas aqui na minha cidade está bem tímida, é meia dúzia de gato pingado. Já fiquei sabendo que hoje em Porto Alegre 50 pessoas foram presas porque estavam vandalizando lá determinada situação, fechando rua, enfim, causando tumulto, e outros 3 lá também porque estavam ateando fogo nas linhas dos trens. Então vocês percebem como que é bem diferente o jeito de manifestação desse pessoal. Normalmente é em dia de semana, são pessoas vinculadas a alguns sindicatos, organizações, e recebem remuneração para fazer esse tipo de coisa. Eu estou tratando desse tema aqui para vocês, gente, porque nesses mortadelaços, o tema do desarmamento é colocado em pauta, então a gente tem que ficar atento porque os desarmamentistas estão fazendo a parte deles e nós temos que fazer a nossa, tá? Sempre que possível nós temos que participar dessas manifestações levando a nossa pauta, que é a manutenção do decreto de todas as categorias que você fizer parte. Aqui no caso eu falo para a maioria para advogados, mas se você não é advogado e está em qualquer outra das categorias, participe também, lute pelos seus direitos. E se você não está contemplado naquelas categorias, lute pela manutenção do decreto, porque esse é um passo importante para uma futura, possível e provável revogação do Estatuto de Desarmamento, estendendo esses direitos para a maioria dos brasileiros. Tanto é assim que, por ser só regulamentar, ele não pôde estender isso indistintamente e elencou classes que presumem ter o efetivo grau de necessidade. É um passo importante em rumo de um objetivo maior. Por isso, meus amigos, eu peço a vocês que se organizem, se enganem para fazer movimentos. Domingo agora parece que vai ter uma manifestação nacional em prol da manutenção do decreto. Eu estou me informando direitinho, vou avisar vocês onde que vai ter e se eventualmente vai ter mesmo. Mas nas outras que vierem, levem essa pauta para as manifestações e principalmente você, advogado, leve essa pauta para o seu presidente seccional para poder lutar pelo direito que nós temos de isonomia, para que ele se posicione. Eu vou mostrar aqui para vocês o resultado do empenho e da atuação de vocês. O grupo do Rio Grande do Norte se reuniu com o presidente da seccional de lá. Às 5 horas da tarde foi publicado no site da OAB que eles estavam tendo esse pleito. Logo em seguida já teve uma grande repercussão e hoje na rádio FM 96.7 lá da capital, do Rio Grande do Norte, o presidente foi convidado a dar uma entrevista para esclarecer o tema, para vocês verem o tamanho do barulho que foi feito lá. Eu vou rodar aqui para vocês terem uma noção do que aconteceu. Veja só. Projeto e disse a eles que era um assunto polêmico, que eu teria que estabelecer um debate. Projeto e disse a eles que era um assunto polêmico, que eu teria que estabelecer um debate com os advogados e submeteria ao conselho. Pra vocês terem ideia de como é polêmico, às 5 horas mais ou menos, a assessoria de comunicação publicou no nosso site a notícia. 15 minutos depois eu já recebi a notícia da visita que aconteceu aqui em Natal do presidente da OAB de Mato Grosso, que já... Eu quero deixar meu agradecimento ao pessoal do Mato Grosso, aí que está demonstrando engajamento.
15 minutos depois que saiu, o presidente da OAB do Mato Grosso já deu notícia que recebeu essa informação aí no estado de vocês. Vocês estão de parabéns. Estava repercutindo lá essa questão. E diversos presidentes, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e, se eu não me engano, Sergipe, também já estão com o estudo de elaboração, e Pernambuco vai fazer uma consulta e também uma audiência pública para tratar do assunto. Qual é o ponto mais controverso? O ponto mais controverso é a discussão se deve ou não abrir o porte de armas mais amplo do que estabelecido atualmente no Brasil. A mesma discussão que acontece com os cidadãos, exatamente. Ô, meus amigos, vocês estão vendo o tamanho da força que vocês têm? Vocês estão tendo noção do tamanho do poder de mobilização que vocês têm? Em 15 minutos, presidentes de diversos seccionais do Brasil inteiro já apontaram a repercussão do tema da seccional do Rio Grande do Norte. Isso é por conta da mobilização de vocês. Empenhem essa mobilização para criar as comissões, para manter o decreto, ligando para os senadores e atuando junto ao seu presidente de seccional. Tomem cuidado para não acontecer com vocês o que aconteceu no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. No Rio de Janeiro já fazem 2 anos que existe pedido para a criação de comissão e ficam protelando, e lá já foi feita audiência pública, já foi feita pesquisa e não se cria comissão, certo? Em Minas Gerais estava pautado para hoje, para o Conselho deliberar sobre a criação da comissão, e o presidente simplesmente tirou de pauta. Inclusive os colegas de Minas estão se organizando para fazer uma manifestação pacífica em frente à seccional durante a realização do Conselho, para mostrar que essa sim é uma vontade da categoria por conta da busca pelo tratamento isonômico. E eu queria chamar a atenção o seguinte, o presidente ele fala ali na entrevista que ele deu, qual é o ponto mais polêmico? É a extensão do porte de arma de forma mais abrangente. Não é, meus amigos. O nosso objetivo não é a extensão do porte de arma mais abrangente. O objetivo da advocacia nesse ponto aqui, nos projetos de lei da isonomia, é tratamento isonômico. É receber do Estado o mesmo tratamento que juízes e promotores têm. Afinal de contas, eles têm essa prerrogativa, nós temos que ter essa prerrogativa inserida no nosso estatuto da OAB e da advocacia. Então, nós queremos e até exigimos que as seccionais apoiem o pleito da isonomia por ser inerente à própria condição da OAB. Por isso eu reitero, organizem-se, vocês estão de parabéns, a mobilização está muito boa, mas esse vídeo eu estou fazendo mais para vocês terem noção da força de mobilização que vocês estão tendo. Como que a notícia está correndo o Brasil inteiro, todas as seccionais muito rápido, e com certeza com os senadores também. Então não se deixem esmorecer, força, continuem mobilizando para poder falar com os senadores, certo? De forma ordeira e cortês, e também com os presidentes seccional para criar essas comissões. Outra coisa que eu queria falar para vocês, e agora especialmente aos colegas advogados constitucionalistas que estão nos ouvindo, que me ocorreu algumas questões, então eu gostaria que vocês me corrigissem nos comentários ou adicionassem alguns comentários. Eu até entrei em contato com alguns senadores, dentre eles o Marcos Rogério, que fez uma apresentação muito técnica na CCJ, e também estou entrando em contato com o Major Olímpio e alguns outros pelo seguinte, se você atentar, o decreto regulamentador, ele não traz conteúdo legislativo. Então, se ele não traz conteúdo legislativo, ele não pode se submeter a controle de constitucionalidade. Inclusive, ele não pode se submeter a controle de constitucionalidade nem pelo STF, porque ele teria um eventual controle de constitucionalidade da lei que ele regulamenta. Isso é chamado de controle de constitucionalidade por arrastamento. Por ele ter conteúdo exclusivamente regulamentar, ele não sofreria esse controle. Bom, dito isso, você passa pelo controle do Senado. E o controle do Senado não é de constitucionalidade. O sistema brasileiro, a maioria dos autores converge no sentido de que o controle de constitucionalidade ele acontece no judiciário. E esse controle realizado pelo Congresso é um controle de legalidade. E esse controle de legalidade, ele se resume a aferir se extrapolou ou não o poder regulamentar. Pois bem, dito isso, se é um controle de legalidade e vai tratar só se extrapolou ou não o poder regulamentar, a questão é a seguinte: quando um senador apresenta um PDL, projeto de decreto legislativo, para sustar o decreto,
ele tem a obrigação de apontar quais foram os pontos em que esse decreto extrapolou o poder regulamentar. E se você ler todos os PDLs, a argumentação é estritamente ideológica e política. No máximo, eles falam que ampliou a categoria do artigo 6º, mas isso é mentira, não ampliou nenhuma categoria do artigo 6º. Ele apenas trouxe a presunção de existência de atividade de risco, ou justa causa, que alguns dizem, ou estado de necessidade, do artigo 10 do Estatuto de Desarmamento. Então veja, se é um controle de legalidade, é obrigatório que se demonstre onde houve essa ilegalidade que seria ter extrapolado o poder regulamentar. Bom, se todos os PDLs não apresentaram isso aí e não apresentaram, e o que foi votado e vai ser votado semana que vem não contém essa explicação, isso aí fere o devido processo legal legislativo. Então, se fere o devido processo legal legislativo, que é o direito líquido e certo que cada parlamentar tem de poder participar de um processo legislativo rígido, legal, correto, cabe mandado de segurança para poder trancar a tramitação desses PDLs. Então, para resumir o raciocínio, já que é controle de legalidade estrito, já que esse controle de legalidade aborda exclusivamente se houve extrapolação do poder regulamentar e o PDL não mostra onde houve essa suposta extrapolação do poder regulamentar, caberia em tese um mandado de segurança por quebra do direito, ofensa ao direito ao devido processo legal legislativo. Eu estou conversando com alguns senadores para ver a possibilidade de algum impetrar um mandado de segurança nesse sentido, para a gente ter mais tempo de mobilização. Até lá, força no movimento de vocês, vamos ligar para os senadores, vamos falar com os presidentes seccionais, porque nós precisamos, mesmo mantendo esse decreto, supondo que tudo dê certo, que os senadores venham com a gente e mantenham o decreto, e o decreto passe e não tem problema nenhum. A gente tem que lembrar que a nossa luta é por isonomia e ela continua, tá? Mesmo que revogue o Estatuto de Desarmamento, a nossa luta continua, porque nós não tratamos só de arma de fogo, a questão não é portar armas, a questão é tratamento isonômico, então nós buscaremos até o fim o tratamento igualitário entre advogados, juízes e promotores. Se na lei orgânica da magistratura tem, se na lei orgânica do Ministério Público tem essa prerrogativa, nós exigimos que essa prerrogativa esteja também no Estatuto da Advocacia. Por isso, é fundamental que você fale com seu presidente seccional para buscar o apoio a essa pauta legítima de todos os advogados. Grande abraço.